Eu sou Ana Paula Argolo, sou pneumologista, formada aqui pela Universidade Federal de Sergipe. Fiz residência médica no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo e tive a oportunidade de fazer formação em tratamento de tabagismo pela Escola Paulista de Medicina, num serviço que chama Previfumo, e desde 2003 eu trabalho com tratamento de tabagismo. E falar de tabagismo e Covid é, na realidade, falar de duas grandes pandemias. A Covid, que é essa pandemia que desencadeou o alerta máximo mundial e representa uma grande crise na saúde do mundo inteiro, que surgiu agora em 2020 e que já determinou 19,7 milhões de casos e já ocasionou 728 mil mortes. Então, essa pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que pode determinar desde formas mais leves, formas assintomáticas, com manifestações leves, gripais, até mesmo a formas graves, que podem levar à insuficiência respiratória e até mesmo ao óbito. E aí, não bastasse a pandemia da Covid, a gente vai falar também de outra pandemia, que é a pandemia do tabagismo. O tabagismo ele é reconhecido como pandemia, ou seja, é uma doença que ela é registrada em vários países e em mais de 2 continentes. É isso que caracteriza a pandemia. Então, o tabagismo ele é considerado pandemia desde 1986. E se os números da Covid assustam, os números do tabagismo também assustam. São cerca de mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo, 7 milhões por uso direto do tabaco e de produtos do tabaco, e cerca de 1,2 milhão consequente ao tabagismo passivo. Aqui no Brasil, os números também assustam. A prevalência do tabagismo, que já foi muito maior, isso é fato, atualmente ainda está em torno dos 10% da população, 9 a 10% da população, e isso ainda representa um quantitativo de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de fumantes. Para ainda falar sobre os números, a gente sabe que cerca de 428 pessoas morrem por dia em consequência de doenças tabaco relacionadas. E as mais conhecidas e mais frequentes são vários tipos de câncer. A gente sabe que mais de 40 tipos de câncer estão relacionados ao tabagismo. Doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, que também são doenças que trazem morbimortalidade alta, e doenças respiratórias. Dentre elas, a maior representante é a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que é conhecida, né? As pessoas lembram da DPOC quando a gente fala de bronquite crônica, de enfisema, que são formas clínicas de manifestação dessa doença, que também tem uma alta morbimortalidade. E aí a pergunta que não quer calar é aonde se encontram essas duas pandemias e como é que é esse encontro? Essa relação não dá certo. E por que esse, mais do que nunca, é o momento de a gente se preocupar, enquanto profissionais da saúde que somos, em tratar tabagismo. Por que será? O que acontece, né, onde essas duas doenças se encontram? É sabido, e a gente já tem relatos na literatura, de que o tabagismo ele determina maior morbimortalidade, maior mortalidade por outros coronavírus. E isso ficou bem constatado e bem definido na microepidemia de MERS-CoV no Oriente Médio, onde os tabagistas eles tiveram desfechos mais graves que os não fumantes. As evidências científicas ainda estão em construção. A verdade é que uma boa parte dos estudos, a maioria, são estudos da China, por onde a epidemia começou,
mas a gente tem cada vez mais científicas que documentam que os fumantes, eles tiveram e estão tendo maior risco de internações em UTI, ou seja, tem formas mais graves da doença. Eles necessitam mais frequentemente de ventilação mecânica e eles têm maior frequência de evolução para óbito. E por que será? Por que será que isso acontece? A gente sabe que o tabagismo pode facilitar a transmissão não só de Covid, como de vários outros vírus, de tuberculose, de herpes, pela própria mecânica, pelo próprio hábito de fumar, e eu vou falar um pouco mais no slide subsequente. O tabagismo ele também favorece a infecção por mecanismos próprios de alteração dos mecanismos de defesa do aparelho respiratório, e ele pode piorar a evolução em caso de infecção. O tabagismo facilita a transmissão e é muito fácil de imaginar isso, porque ao fumar, o indivíduo ele tem contato direto da mão com o cigarro ou com o dispositivo que ele usa para fumar e com a boca. E isso favorece o fato de levar as mãos à boca, favorece a infecção pelo SARS-CoV. Não bastasse isso, ao fumar, o indivíduo também tira a máscara e procura ambientes que muitas vezes são públicos e muitas vezes é mesmo um ambiente domiciliar. E fazendo isso, ele também está mais suscetível a inalar partículas transmissoras do SARS-CoV e, com isso, facilita a transmissão da doença. Não bastasse isso, existe no mercado alguns dispositivos que são os dispositivos exaladores de fumaça, né, que a gente conhece com alguma familiaridade o narguilé, né, o narguilé que é aquele, aí tem uma foto de um grupo de jovens, né, usando o narguilé, é esse dispositivo em que as pessoas compartilham o bocal. Então, é fácil de entender porque que isso também favorece, facilita a transmissão de um vírus que entra no organismo através da via respiratória e das mucosas. A emissão da partícula que também o tabagista, ao fumar, ele exala a fumaça, e ao exalar a fumaça, ele também está, e geralmente sem a máscara, né? Ele também está eliminando, que se crê que ele também está eliminando uma maior quantidade de partículas, e essas partículas podem transmitir o vírus. E o tabagismo favorece a infecção, e não só de Covid. O tabagismo favorece a infecção de vários vírus, de fungos, de micobactérias. Então, como que isso acontece? Ocorrem prejuízos dos mecanismos de defesa do organismo, tanto locais, no aparelho respiratório, como também sistêmicos. Um primeiro mecanismo seria o aumento da permeabilidade da barreira alvéolo-capilar, e essa barreira alvéolo-capilar danificada favorece edema, espessamento septal e hipersecreção mucosa. Há também um comprometimento do transporte mucociliar. Esse transporte mucociliar ele é efetuado por microcílios da mucosa respiratória, que a fumaça do cigarro pode paralisar. Então, essa também é uma forma de quebra dos mecanismos de defesa, do sistema de defesa do aparelho respiratório. Há também que se ressaltar o aumento da inflamação nas mucosas respiratórias. O tabagista, ele faz isso ao longo de muito tempo e muitas vezes ao dia. Ele inala aquela fumaça e aquela fumaça determina a inflamação constante, crônica, de mucosas respiratórias, determinando também liberação de citocinas inflamatórias e de fator de necrose tumoral, que são também mecanismos fisiopatológicos relacionados à doença COVID-19.
Tem estudos que mostram que há um menor percentual de linfócitos TCD8 no escarro de pacientes fumantes. E isso também acontece nos pacientes que fumam outros dispositivos que não são só o cigarro. E isso, com certeza, determina uma maior suscetibilidade desses pacientes a infecções virais, porque essas células, elas têm uma atividade fundamental para a resolução de infecções virais agudas. E é por isso que o tabagista, ele tem, sim, maior chance de ter infecções por vírus, por bactérias, por fungos. A gente sabe que 34%, as pessoas fumantes têm 34% maior probabilidade de infecção por um outro vírus que é bem conhecido nosso, que é o vírus influenza. E os fumantes, eles têm formas mais graves de infecções por influenza. Isso também acontece com a Covid. Não bastasse, também é bem reconhecido que os pacientes tabagistas, eles têm maior incidência de sinusites, de traqueobronquites, de pneumonias e de tuberculose. Então, o tabagismo, ele consegue modificar os mecanismos de defesa de uma pessoa a ponto de torná-la susceptível a vários tipos de infecção. Isso não é diferente com a Covid-19. Ainda no quesito de favorecer a infecção, a gente sabe que o tabagismo, ele aumenta a expressão de uma enzima, que a gente chama de enzima de conversão da angiotensina 2. Essa enzima é justamente o receptor viral. É onde o vírus se conecta à célula para que possa invadi-la, se multiplicar e, com isso, determinar a infecção e a doença. Então, aqui eu tenho um esquema representativo disso que eu estou falando. Essa figura representa o vírus SARS-CoV. Em verde, eu tenho esse receptor, que é a enzima de conversão da angiotensina, que é onde o vírus vai se ligar e, em seguida, ele vai invadir essas células. Então, se o paciente fumante ele tem um aumento da expressão dessa enzima, isso também deve favorecer a invasão dos vírus nas células e a infecção. Ainda há um outro mecanismo, que é o mecanismo de piorar a evolução. Então, pacientes tabagistas, existem vários estudos, várias publicações que estão comprovando isso. Eles têm maior probabilidade de ter desfechos mais graves da Covid-19. Um primeiro mecanismo que é muito conhecido de quem trabalha na saúde, né, a gente que faz hospitalismo e UTI, é o mecanismo de hipóxia. Os pacientes que fumam a cada tragada, eles inalam monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele tem fácil ligação com a hemoglobina. E ao se ligar na hemoglobina, que é justamente quem carrega o oxigênio para as células, há a produção de uma molécula chamada de carboxihemoglobina. Com isso, os pacientes fumantes, eles têm menor tolerância ao exercício e menor capacidade aeróbica, independente de terem enfisema, independente de já ter alguma alteração estrutural pulmonar ou alguma alteração na função pulmonar. Então, só o fato de inalar esse monóxido de carbono ao longo do dia, várias vezes, essa pessoa já tem uma menor tolerância, tanto ao exercício, como uma menor tolerância ao aumento da demanda pela troca gasosa. E essa hipóxia, que já é conhecida do organismo tabagista, também se acentua durante a Covid. Então, eu tenho uma somação de efeitos deletérios ao organismo. Ainda falando de piora da evolução, o tabagismo ele determina inflamação local e sistêmica. O paciente fumante, ele é um paciente inflamado. Esse paciente ele tem maiores níveis de PCR, ele tem maiores níveis de citocinas inflamatórias,
E aí, como se não bastasse radicais livres, né? E como se não bastasse o paciente tabagista que encontra uma doença que promove o aumento da liberação, da ativação dessas citocinas, isso daí também é um outro mecanismo que vai determinar uma pior evolução. Então, ocorre a elevação das citocinas pró-inflamatórias. Como se não bastasse, tudo indica que a COVID também tem ação, tem lesão, promove lesão endotelial, e o fumante é um paciente que cronicamente ele tem lesão endotelial, então são fatores que mais uma vez corroboram para a pior evolução. E a questão da hipercoagulabilidade. O paciente tabagista, ele também tem alterações nos mecanismos de coagulação, e tem liberação de fatores protrombóticos, ou seja, são fatores que fazem, que promovem, aumentam a chance de ele ter eventos trombóticos. E aí vem a COVID, que também tem esse mecanismo fisiopatológico, e que com isso, os dois juntos, as duas doenças juntas, podem permitir uma evolução com fenômenos tromboembólicos com maior frequência. É o que a gente conhece e vê na prática nos casos de tromboembolismo pulmonar, de trombose venosa, de acidente vascular cerebral e até mesmo dentro da fisiopatologia do infarto. E vem as questões das doenças tabaco relacionadas, né? Se eu tenho um indivíduo fumante, ele tem maior chance de ter outras doenças tabaco relacionadas. E, dentre elas, a gente pode falar do câncer, das doenças cardiovasculares e do enfisema. Todas essas doenças, elas por si só, elas têm maior morbidade, maior gravidade e maior mortalidade. É importante lembrar que é bem reconhecido a associação entre hipertensão arterial e COVID, é bem reconhecido que as pessoas com câncer têm maior risco de evoluírem com um desfecho negativo em COVID, e as pessoas com enfisema também isso não é diferente. A gente tem que imaginar que todas essas doenças tabaco-relacionadas, elas determinam uma redução, uma diminuição das reservas. Então, se eu tenho uma pessoa que já tem uma doença pulmonar, seja ela câncer, seja ela enfisema, ela já tem uma reserva respiratória, uma reserva de função respiratória prejudicada. E aí, no momento em que ela faz uma infecção viral grave, como é a COVID, ela não tem reserva para conseguir tolerar que a infecção viral seja resolvida. E aí é nesses momentos que os indivíduos eles têm pior evolução e eles têm maior chance de evoluírem para óbito. É bom frisar que, independente de ter comorbidade, o fumante ele tem em média um risco 73% maior de prognóstico ruim quando comparado a não fumantes. Eu friso isso porque a gente tem o costume de imaginar o tabagismo somente como fator de risco para doenças tabaco-relacionadas. E esquece de lembrar que o próprio tabagismo é uma doença. O indivíduo fumante ele libera radicais livres, ele é um indivíduo mais inflamado, independentemente de ter doenças tabaco-relacionadas. Só o fato de ser fumante implica em um maior risco de desfecho negativo da COVID-19. É também importante lembrar que a cessação traz benefícios a curto, a médio e a longo prazo. E é muito importante que nós, profissionais de saúde, estejamos engajados na busca pelo tratamento dessas pessoas, na identificação dessas pessoas doentes por tabagismo, para que a gente faça intervenções a favor do tratamento e da cessação. E essas informações são bem importantes que a gente tenha consciência, que a gente passe para o paciente, porque é bem frequente do paciente falar para a gente que trabalha com tabagismo a seguinte frase: eu já fumo há bastante tempo, não vai ser parando agora que eu vou ter benefícios com esse tratamento.
É muito frequente a gente ver pessoas desestimuladas, desmotivadas a pararem, porque se consideram incapazes e muitas vezes acham que não vão mais recuperar a saúde e que não vale a pena mais parar de fumar. E esse tipo de pensamento, ele merece ser desconstruído pelo profissional da saúde, e para que a gente desconstrua-o, é necessário que a gente utilize de dados, de informações. Acho que essas são informações importantes nesse sentido. Saber que em 8 horas a redução da hipóxia por intoxicação crônica por monóxido de carbono. Então já começam os benefícios com a cessação. Em um dia sem fumar, o paciente já tende a recuperar a disfunção endotelial vascular. Em 2 semanas sem fumar, já há uma normalização da agregação plaquetária, do fibrinogênio sérico e do risco de fenômenos trombogênicos. Em 4 semanas sem fumar, já há melhora do clearance mucociliar, então o mecanismo mucociliar retorna, volta a funcionar, e é importantíssimo esse papel na prevenção de infecções, e com isso há uma melhora na função imune pulmonar. Então, a gente tem dados concretos e objetivos de que o tratamento de tabagismo promove melhora dos riscos a curto prazo. E aí a gente tem que levar em consideração também aspectos emocionais, aspectos psicológicos dessas 2 pandemias. Não há dados ainda de registro de recaídas de tabagismo durante a pandemia da Covid-19, mas existem trabalhos que falam que em outras catástrofes naturais houve maior chance de recaída de tabagista e houve maior chance de aumento da carga tabágica. Então, todas as vezes em que o fumante ou o ex-fumante se vê diante de situações em que há uma necessidade maior de equilíbrio emocional, de recursos emocionais, ele se expõe ao risco de piorar a sua doença e se expõe ao risco de recair. E agora na Covid a gente vive ainda, né, uma situação que tem provocado bastante estresse emocional nessas pessoas, em todos nós, a questão do distanciamento social, do medo de adoecer, do medo de alguém da família adoecer, do medo de morrer, do medo de que alguém próximo, alguém querido morra, as angústias, a ansiedade. Como se não bastasse, muitas pessoas também tiveram a questão do ócio, né? Algumas pessoas ficaram sem trabalhar e reconhecidamente o ócio também tende a diminuir a autoeficácia do controle do tabagismo, o luto, propriamente dito, e as questões financeiras. Então, uma série de demandas emocionais estão aí para toda a humanidade, para todos nós que estamos vivenciando a pandemia da Covid. E nessas pessoas tabagistas, isso pode ter um efeito bastante deletério, porque a gente imagina que os mecanismos de autoeficácia, de controle e de motivação que são necessários para que essa pessoa consiga lidar com essa dependência, eles também ficam fragilizados. E a gente tem que levar isso em consideração e temos que montar estratégias para lidar com isso. O próprio distanciamento social é um fator que interfere, esse paciente não consegue ter fácil acesso ao consultório, ao ambulatório, mas a gente tem que pensar em estratégias como telemonitoramento, ligação por videochamada. É importante a gente reconhecer isso como um problema de saúde pública que é grave e que pode se tornar ainda mais grave. A questão do fumo passivo, né? A gente sabe, é bem documentado também, que o tabagismo passivo torna mais vulneráveis as pessoas que são expostas a ele em relação a pessoas não expostas, a infecções,
a doenças alérgicas, doenças cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias. É importante lembrar que o tabagismo passivo, ele também determina, independente de Covid, determina um adoecimento da população exposta a ele. E como se não bastasse, essas pessoas que convivem com fumantes agora, durante a pandemia, estiveram mais expostas pelo maior tempo do fumante em casa. Isso, com certeza, deve repercutir em termos de outras infecções e de doenças alérgicas que muitas vezes são portas de entrada que levam o doente à procura pela assistência em saúde e que, com certeza, devem também estar participando do processo de adoecimento, né, das populações durante a Covid-19. Os nossos esforços. Nós, enquanto profissionais de saúde, temos que focar, temos que buscar estratégias para lidar com 3 grandes problemas. Prevenir iniciação. A gente tem que lembrar que o tabagismo é considerado uma doença pediátrica também. Cerca de 80% dos fumantes começaram a fumar na adolescência. E cerca de 18,5% dos adolescentes já tiveram contato com o tabagismo. E prevenir iniciação é fundamental para que esses números tão assustadores do tabagismo tendam somente a cair nos próximos anos que virão. Então, prevenir iniciação, temos que pensar em estratégias, lembrando também que a questão da exposição desses jovens e desses adolescentes aos dispositivos inaladores de fumaça, né? A gente sabe que cada vez mais eles estão se difundindo no mercado, não só o cigarro, né, de carteira, mas também aqueles dispositivos, os vapes, né? E é importante a gente pensar em termos de políticas públicas que trabalhem esse contexto, que esses dispositivos também estão relacionados a doenças respiratórias, e é importante que a gente lembre que eles existem porque a indústria tabágica está vindo com força total, tentando disseminar isso entre o público jovem, entre o público adolescente. Outro foco da gente é tratar o tabagismo, então é importante que a gente reestabeleça os fluxos de tratamento do tabagismo, de oportunizar tratamento para o maior número possível de pessoas e lembrar que tabagismo é doença, gente, e que tem que ser notificada, tem que ser identificada, tem que ser tratada. Existem vários tipos de tratamento. Aí na foto eu coloquei a figura de uma pessoa usando o adesivo, mas também existe o apoio medicamentoso com bupropiona, com vareniclina. É importante a gente lembrar que existe apoio medicamentoso para que o indivíduo fumante consiga vencer essa doença. É importante a gente restabelecer esse tratamento. Prevenção de recaídas. Essa também é uma preocupação minha e de lá do serviço da gente. A gente tem visto muito paciente recair agora durante a pandemia. Isso é bastante preocupante. O doente chega frustrado. Muitas vezes os recaídos nem voltam a procurar o serviço. Eles ficam com vergonha, ficam temerosos de serem julgados e muitas vezes deixam de procurar a ajuda profissional para conseguirem tratar essa doença. Então, cabe a nós pensarmos em estratégias para lidar com isso, para trabalhar com esse público que já parou de fumar, já estava abstêmio e que tem maior chance de voltar a fumar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, quero me colocar à disposição para a gente conversar sobre o tema. Dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo,
E é um dia que deve fazer a gente suscitar estratégias e possibilidades de tratamento dessa doença que ainda comete tanta gente, ainda é causa de morte de tanta gente, e agora com a pandemia é um momento importante de pensarmos e provocarmos reflexão sobre o tema. Muito obrigada, eu estou à disposição. Tamires de Oliveira tem uma pergunta. Um indivíduo fumante que queira procurar atendimento na rede pública, qual o local que ele deve se dirigir primeiro? Então, Tamires, veja só, eu vou falar pelo serviço do qual eu faço parte, né, que é o serviço de tratamento de tabagismo lá do SEMAR Siqueira Campos, que fica na Rua Bahia, e que está aberto para tratamento para as pessoas que moram no município de Aracaju. É importante lembrar que o serviço de tratamento, os programas de tratamento de tabagismo, que são geridos, né, pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, eles acontecem em várias cidades, não só em Aracaju. Mas aqui em Aracaju, lá no SEMAR Siqueira Campos, a pessoa pode ir a qualquer momento do dia, né, em dias úteis, de segunda a sexta, e levando somente o cartão SUS e um documento de identificação. Nesse momento, essa pessoa é acolhida e ela é submetida a uma entrevista, a gente chama de entrevista motivacional, porque nesse momento, além de acolher, a gente já motiva a pessoa em buscar e em continuar seu tratamento, e em seguida ela é conduzida para o tratamento que, nesse momento, está sendo individual. Eu gosto bastante do formato de tratamento em grupo. Eu tenho tido, ao longo desses anos de experiência, excelentes resultados com abordagem cognitivo-comportamental realizada em grupo. Entretanto, diante da pandemia e da questão do distanciamento social, a gente ainda não estava podendo reunir 15 pessoas numa mesma sala. O tratamento está sendo conduzido individualmente. Então, é só procurar, para encaminhar o paciente para o serviço, é só direcioná-lo a procurar o SEMAR Siqueira Campos, de segunda a sexta, em horário comercial. Tem uma outra pergunta de Lívia Angélica. Pensando no fumante nesse momento de pandemia, onde os pacientes precisarão de maior apoio, como a equipe do SEMAR tem trabalhado com as mudanças de estratégia? Aumentou a procura? Lívia está lá com a gente, né, nessa luta. Até mandar um abraço para o pessoal da equipe do SEMAR, né, quem tá me assistindo, não sei se Nazaré está me assistindo, Ana Angélica e Carlos. Veja só, aumentou sim a procura. Agora, no mês de junho, quando a gente retornou às atividades, a procura foi grande. A gente já deve ter cerca de 70 pacientes em tratamento e pacientes chegando a todo o tempo. A verdade é que as pessoas realmente elas se sensibilizaram, se preocuparam com esse momento da Covid e muitas vezes isso tem feito com que elas contemplem parar de fumar. E a gente, enquanto profissional de saúde, tem que aproveitar esse momento motivacional da pessoa para conduzi-la ao tratamento. São janelas de oportunidade de tratamento que a gente não pode desperdiçar jamais. Então, como é que o SEMAR está fazendo? Qual é a estratégia do SEMAR atualmente? É acolher a pessoa, fazer esse acolhimento e direcioná-la para o tratamento individual o quanto antes, para a gente aproveitar essa busca pelo serviço. Então, o tratamento individual, ele acontece também com apoio medicamentoso, e a gente está recebendo uma população lá que nos procura. Muito rico saber disso, né? Que a população interessada ela pode ir diretamente ao SEMAR, né? Pode, com certeza. Inclusive, eu falo sempre isso, assim, se você quer ajudar uma pessoa a parar de fumar, basta uma abordagem mínima para que você consiga ajudar. É importante, toda vez que eu tenho a palavra, né, para falar com pessoas, com profissionais de saúde, eu gosto de fazê-los contemplar sobre a sua responsabilidade com relação a esse tema.
todos nós, até mesmo enquanto humanos que somos, temos oportunidade de ajudar pessoas a pararem de fumar, só de divulgar a informação de que o serviço existe. Então, não julgue, evite olhares, evite comentários como, você não parou de fumar ainda, você ainda está nessa luta, como assim que você ainda fuma? Não tem medo não, você não tem medo de Covid, você vai morrer. Esse tipo de comentário são comentários que muitas vezes afastam a pessoa que é fumante e ajudam muito pouco. Então é muito melhor dizer assim, olha, eu fiquei sabendo que aqui em Aracaju tem um tratamento que é público, né, que é do SUS, e que você consegue ser atendido e fazer e tratar a sua doença. É lá no Senar Siqueira Campos. De fazer isso, você já está ajudando muito mais do que estar meramente comentando ou, pior ainda, julgando. E à medida que a pessoa recebe esse dedinho apontado, né, acaba gerando mais ansiedade, mais busca Com certeza. pelo consumo, né? Com certeza. A gente escuta bastante isso, né? A gente escuta desses pacientes um sofrimento mesmo em relação a esse julgamento, se sentem muitas vezes segregados e discriminados mesmo. É lógico que isso também a gente utiliza como um dos fatores, né, um dos benefícios para parar de fumar é isso, é você resolver esse problema social. Mas eu acho que a gente, enquanto sociedade, pode oferecer, oportunizar uma abordagem mais humanizada sobre esse tema. Tem outra pergunta de Lívia. Considerando ser o tabagismo uma doença, gostaria que falasse um pouco sobre os tipos de dependência. Tá joia. Então vamos lá, vamos falar. O tabagismo, ele torna a pessoa dependente, a gente divide didaticamente, tá, gente? Não é que existem, são formas de dependências díspares, discriminadas, separadas, não. Mas a gente didaticamente, para que a gente consiga se expressar tanto com relação, tanto ao fumante como com os profissionais de saúde, a gente divide em 3 formas de dependência. A dependência física, a dependência psicológica ou emocional, e a questão da dependência comportamental, que está relacionada aos hábitos, aos condicionamentos. A dependência física se estabelece através da ação da nicotina, que age sobre os receptores do sistema nervoso central, ocasionando dependência com todos os efeitos de tolerância, de abstinência e de desejo intenso por cigarros. Então, a dependência física, ela é traduzida na prática como aqueles sintomas físicos que o paciente fumante tem quando não faz uso da substância, da droga nicotina. Então, ela é traduzida com dor de cabeça, com irritabilidade, insônia, tremores. Esses sintomas físicos são sintomas de abstinência e é o que exemplifica a dependência física à nicotina. Outro exemplo é a questão da tolerância. Ninguém começou a fumar um maço inteiro de vez. Começou com um cigarro e aí daí a pouco aquele efeito que obtinha com o cigarro não é mais alcançado, e aí a pessoa começa a fumar 2, 3, e quando vai ver está fumando 1 ou 2 maços. Isso também está relacionado à dependência física ao tabagismo. A outra dependência, que é a questão psicológica, a gente exemplifica falando sobre as funções que o indivíduo fumante dá ao cigarro e que, na verdade, ele não tem. E aí entra uma função que deve estar sendo muito utilizada agora na época da pandemia, que é a questão de usar o cigarro enquanto calmante. O cigarro não tem nenhuma substância calmante. O cigarro tem 4.720 substâncias e nenhuma delas é calmante. Então, usar o cigarro como calmante é uma ilusão que a gente tem que desconstruir com essas pessoas. Eu gosto de comparar a chupeta, né? Que a chupeta do bebê, ela é feita de borracha e ela calma o bebê, mas não é que a borracha é calmante, é que o bebê utiliza a chupeta para se acalmar.
Então, a gente tem que trabalhar com essas pessoas mecanismos alternativos de lidar com o estresse que não seja o cigarro. Eu tenho que ajudá-los a encontrar outras formas de trabalhar com essas demandas emocionais que não seja com o cigarro. Da mesma forma, a questão da companhia. Existem muitas pessoas que usam o cigarro enquanto companhia. E essa é uma companhia que pode lhe ajudar ou que pode lhe atrapalhar, que pode lhe determinar a doença? Vale a pena ter essa companhia? É essa companhia que você atribuiu ao cigarro, essa função de companhia? A gente pode desconstruir e precisa desconstruir isso, porque a medicação não faz isso. E é por isso que é importante a abordagem profissional embasada na terapia cognitiva, na abordagem cognitivo-comportamental. E aí vem a outra forma de dependência, que é a questão do condicionamento. É muito frequente, o tabagista está condicionado, encontra vários agentes disparadores da prática do tabagismo, que são os condicionantes, como o café, algumas pessoas relacionam a estarem no computador, a trabalharem ao telefone, enfim, existem várias formas de condicionamentos. Então, essas pessoas criam o hábito de fumar ao longo de anos e precisam desconstruir esse hábito. E isso dá trabalho, é trabalhoso, mas é possível. É possível a gente restabelecer novos e bons hábitos. E é muito frequente que, ao buscar esse novo bom hábito, que é o hábito de não fumar, as pessoas também busquem outros novos bons hábitos, como fazer atividade física, como cuidar da alimentação. Então, é uma cadeia bem sucedida de bons eventos, de boas práticas. Então, essas 3 formas de dependência, respondendo à pergunta de Lívia, elas podem acontecer de formas diferentes nas pessoas e simultâneas. Ok. Tem uma outra pergunta aqui de Manuel Soares Brito Júnior. Muitos usuários, pelo hábito medicamentoso oral, acabam depositando uma confiança maior no tratamento oral com BUP. Qual a contraindicação para o uso da medicação? E existe um pouco de resistência com o uso do adesivo por conta da ação irritativa da pele? E qual a orientação para minimizar esses sintomas, além da rotatividade do local de aplicação? Excelente pergunta. A bupropiona, ela tem uma série de contraindicações. Não dá para usar a bupropiona em quem é epilético ou tem crises convulsivas. Essa é a principal de todas. Eu não gosto de associar a bupropiona em pessoas que já usam outros antidepressivos. E tem toda uma classe de medicamentos que a gente tem disponível, é de fácil acesso, que são contraindicados à associação com bupropiona. E é importante a gente perguntar para o paciente durante a anamnese se ele faz uso de algumas daquelas medicações, inibidores da MAO, beta-bloqueadores, hipoglicemiantes, uma série de medicações. Todas essas são contraindicações relativas. A contraindicação absoluta, na meu ver, é a questão do paciente com convulsões e que principalmente pacientes que não estão bem acompanhados, não estão tratando, né, da epilepsia ou da doença de base. Então, pacientes que têm o maior limiar para convulsão, aqueles também que têm doença estrutural do sistema nervoso central, eu tenho que ponderar não utilizar bupropiona. A minha experiência com adesivo de nicotina é muito boa, é muito exitosa. E o adesivo, essa irritação local que muitos pacientes se referem, muitas vezes não passa de um prurido que é transitório. Eu acho que desde 2003, ou seja, desses 17 anos que eu trato tabagistas, muito poucos, com certeza menos que 10 pacientes tiveram uma dermatite tão grave que eu precisei suspender o adesivo. É muito raro. A grande maioria das vezes é um prurido, uma coceira que a pessoa sente ali embaixo do adesivo e que passa com o passar de alguns minutos. O que eu oriento ao meu paciente é que se isso se tornar intolerável ou se a pele apresentar lesões
como bolhas, erupções, procure o nosso serviço. É muito raro, como eu falei, isso acontecer. E quando aconteceu, a orientação de colar em outra região do corpo foi suficiente para mantê-lo seguindo o tratamento com reposição de nicotina através de adesivos. Então, fazer o rodízio do local em que se aplica é importante. E em não aplicar em áreas mais sensíveis. Algumas pessoas têm uma região da pele que é mais sensível a fazer dermatite. Ok. Tem um aqui de São Miguel do Aleixo, Mari France. Bom dia, Ana Paula. Existe algum tempo de exposição necessária para o fumante passivo que venha ter algum tipo de risco à saúde? Ou não? Qualquer exposição já é suficiente para causar um risco? A gente sabe que a exposição ela é cumulativa. Então, quanto maior o tempo de exposição e quanto maior a carga tabágica do fumante naquele local, aumenta a chance de doenças, porque o efeito é cumulativo. Nesse sentido, teve um estudo, um trabalho muito interessante com garçons, ele é bem reconhecido, esse trabalho. Eles estudaram garçons que trabalhavam na noite lá em São Paulo e perceberam que naquela época ainda não havia proibição de fumar em ambientes fechados públicos, né? Então, esses garçons, eles tinham mais chance de adoecer e tinham problemas relacionados a isso. Então, o que a gente sabe é que quanto maior o tempo de exposição, pior. Não existe um número mágico, que é aquele número que a gente diz assim, não, se foram só 5 anos de exposição, você não vai ter problema nenhum. Isso não existe, tá? É importante frisar que a gente só sabe que é cumulativo. E o fumante, né? Como a doutora comentou, o caso de Covid de pessoas que foram fumantes por um período e que deixaram já um longo tempo, 10, 20 anos de fumar, e que hoje foram acometidos pela Covid, tem algum trabalho, algum estudo que faz essa associação de implicação da Covid com ex-fumantes, mesmo com 20, 10 anos, já ter Olha, parado de fumar? veja só, Karine, não com relação, não tem estudo dizendo assim, antecedente prévio de tabagismo e maior risco de Covid. Isso eu não tenho conhecimento de que exista. Mas a gente sabe que o que é fato e que é bem reconhecido é que o fato de ter fumado no passado pode ter deixado aquela pessoa um pneumopata crônico. Então, com o DPOC, essa relação está bem documentada e está publicada. Mas com antecedente de tabagismo no passado, exclusivamente, eu não tenho conhecimento de que exista esse dado, não. Agora, em Covid, as evidências estão surgindo a todo tempo, né? A todo tempo. Então, é possível de que algum grupo esteja documentando isso e que daqui a pouco a gente tenha conhecimento desses dados também. Ok. Natália de Oliveira Pinheiro. Sobre os atendimentos em grupo, será possível o retorno? Município de Ilha das Flores. Essa é uma pergunta que também eu me faço todo dia que eu vou trabalhar. Quando é que eu vou voltar com os meus grupos, Natália? Eu acredito demais no poder terapêutico do grupo. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas que, ao longo desses anos, me agregaram muito e assim, me enriqueceram muito. Tanto profissionais, colegas profissionais, eu não sei se elas estão assistindo, mas também vou mandar o meu abraço para a Analice, Denise e Clarissa. Aprendi muito trabalhando com elas ao longo desses anos lá no SEMAR. E eu vou lhe dizer que assim, que eu quero muito que os grupos voltem. Acho que o grupo tem um poder terapêutico importante, mas eu também não tenho essa resposta de quando poderemos recomeçar os grupos e em que formato. Eu quero crer que quando isso vier a acontecer, será em um quantitativo menor de pessoas na sala, com distanciamento, usando máscara, numa sala arejada,
Então, assim, há uma série de requisitos para que a gente exponha minimamente possível as pessoas a uma eventual infecção durante o tratamento do tabagismo. Joana Pauline Carvalho dos Santos faz a seguinte pergunta: qual a orientação ao paciente que quer parar de fumar e fazer uso desse adesivo? Qual a orientação que eu posso dar para esse indivíduo e se esse tratamento é gratuito? Lá no SEMAR, sim, né? No SUS, sim. Se procurar, se o indivíduo estiver fazendo o tratamento em um dos locais ligado ao Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que é um programa, ele é ligado às secretarias municipais de saúde e à Secretaria Estadual de Saúde. Está aí Lívia, né, que tá nos assistindo, ela pode, inclusive, teclar alguma informação que ela julgue pertinente e importante. Então, se o tratamento for realizado em um desses locais, o indivíduo recebe, ganha toda a medicação que lhe foi indicada, né? Então, há o fornecimento gratuito. Entretanto, esses adesivos, eles também estão disponíveis para compra nas farmácias. E a gente tem uma série de pessoas que preferem até comprar e usam sem indicação médica, sem um acompanhamento médico. Eu chamo a atenção que, assim, que o medicamento é um apoio no processo terapêutico. Às vezes, o fato de usar o adesivo é insuficiente para que a pessoa alcance êxito no seu tratamento. Mas, como é de livre, né, demanda, e como não precisa de receita para comprar o adesivo, a pessoa pode comprar. Eu gosto de lembrar que a dose usada, ela é estabelecida mediante o nível de dependência física, e aí a gente tem um teste que a gente faz, que é o teste de Fagerstrom, e também com a carga tabágica. Então, pessoas que fumam uma maior carga tabágica, elas recebem o tratamento de reposição com nicotina com maior dose. E para isso, assim, existem critérios técnicos que eu acho que talvez em outro momento eu possa fazer essa aula e divulgar para vocês. Santos Bastos Ferreira, qual o tratamento mais eficaz que vocês utilizam para o tratamento do tabagismo? O tratamento mais eficaz é esse, é a abordagem cognitivo-comportamental com apoio medicamentoso. Com relação ao apoio medicamentoso, especificamente, a gente tem em literatura que a combinação farmacológica de duas drogas ou de duas formas de reposição de nicotina tem tido maiores resultados, melhores resultados. Na nossa prática, a abordagem medicamentosa tem resultados muito semelhantes. Então, a gente tem um índice de tratamento, de eficácia do tratamento semelhante, tanto para os pacientes que usam a reposição de nicotina isolada, como associada com bupropiona, como com a bupropiona isolada. Luciene Antunes, considerando isolamento social, você acha que no pós-pandemia poderemos ter mais pessoas com uso de cigarro? Acho, Luciene, Luciene. acho sim. Eu acho que as pessoas, uma boa parte das pessoas vão acabar buscando esses mecanismos alternativos de busca pelo prazer, pelo relaxamento, né? Então, eu temo que isso aconteça. A gente ainda não tem dados oficiais que isso tenha acontecido ou venha a acontecer, mas a meu ver, eu infiro que sim. Lívia esclarece que o tratamento em grupo realmente está suspenso, mas que tem outras estratégias para dar suporte aos pacientes, tá? E Tamires, vocês utilizam o método de chiclete com nicotina? Sim, utilizamos também, Tamires, utilizamos. A reposição de nicotina, ela pode ser feita através de duas formas. A reposição com o adesivo e com o chiclete, com a goma, né? Que também tem suas indicações. E a gente escolhe a forma de abordagem medicamentosa junto ao paciente, levando em consideração fatores individuais e tentativas prévias, enfim. A prescrição, ela não é geral, ela é individualizada e levando em consideração o momento atual e a circunstância, né?
Então, agradecemos a todos a participação. Os nossos canais continuam disponíveis para as dúvidas, né? E volto a agradecer a doutora Ana Paula pela brilhante aula, tá? Esperamos poder contar em outras oportunidades, criar novas demandas para poder estar levando informações tão ricas para os profissionais de saúde. E isso chega a toda a população. Muito obrigada a todos. Obrigada, Karine, obrigada a todos que participaram. Desejo saúde e que a gente continue florescendo, né, em meio a tantas adversidades.